boa tarde, Ponte Nova, boa tarde, Vale do Piranga. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje, com muito prazer, recebemos nos nossos estúdios a professora doutora Emília Pio da Silva, fisioterapeuta, e vai falar conosco de tudo hoje, sobre a parte social, sobre o envelhecimento humano, e vai dar um show aqui, porque o currículo dela, gente, supimpa. Obrigado, tá, Emília, por estar aqui conosco. E vamos falar aí do seu currículo primeiro, que eu já vi que é muito rico. Eu que agradeço, Wesley, a oportunidade de estar participando com vocês, né? Você mesmo já disse, eu sou fisioterapeuta, formada no Centro Universitário de Caratinga. Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e recentemente, os últimos 6 anos, me dediquei a 2 pós-doutorados sobre as questões do envelhecimento no Brasil, tratando as questões do idoso, né? Trabalhei em Viçosa junto a um projeto de pesquisa com a Universidade Federal, no Programa Municipal da Terceira Idade, também no Clube da Vovó, fazendo todo o atendimento aos idosos participantes desses programas. Isso é muito importante porque o foco das pessoas que estão envelhecendo mais rápido é muito importante, né, Emília? Isso. Hoje nós temos no país uma porcentagem considerável de idosos, né? Da população de brasileiros idosos, eles já somam, o último censo apontou 13%, mas as estatísticas já mostram que a porcentagem de idosos na população ela é superior, e as estatísticas mostram que a cada ano a tendência é esse envelhecimento populacional. Sim, isso é muito importante. Então a gente vai começar o bate-papo com a doutora Emília aqui, mas antes eu quero falar que esse final de semana não aconteceu a rodada da Copa dos Inconfidentes de Mariana e Ponte Nova, promovidos aí pela Liga Municipal de Ponte Nova e também pela Liga Municipal da cidade de Mariana. A bola rola nesse final de semana com os 3 grandes de Ponte Nova jogando, os 4 grandes, né? Porque tem o Real Atlético Clube, Esporte Clube Palmeirense, Ponte Novense Futebol Clube e Sociedade Esportiva 1º de Maio. Todos eles fazendo uma belíssima campanha na Copa dos Inconfidentes. E um outro detalhe importante, vai aqui uma crítica construtiva. Um absurdo o que esses bancos públicos federal estão fazendo com o pessoal que depende deles. É fila que não termina, eles não respeitam horário, eles saem do caixa na hora que tem para sair, não dá satisfação. Um atendimento péssimo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Então a gente pede aí os seus respectivos gerentes que façam a melhora, que atenda melhor o povo, porque afinal de contas, quem banca o salário somos nós. Somos nós que bancamos salários desses funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em Ponte Nova, e pedir uma atuação maior aí do sindicato bancário em cima dos bancos, porque lamentavelmente é só reclamação que a gente escuta. Quero mandar um grande abraço também para a minha colega da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Calvário, que faz aniversário hoje, a nossa querida Nayara Rubio. Parabéns, Nayara, e amanhã nós vamos junto para Santa Cruz, nós vamos comemorar o seu nível que é hoje aí. Abraço para você, para sua mãe, para a Natália, para o seu noivo Pedro. Vamos começar, né, doutora Emília? Porque o idoso é um grupo populacional que hoje está exposto à condição de risco social. Devido à proporção que essa população ela ocupa hoje dentro do extrato populacional do país. Hoje o número de idosos ele é muito significativo na população. E a tendência é crescer mais. E a tendência é crescer mais. Eles já representam mais de 13% da população. São quase 30 milhões de idosos, de pessoas idosas vivendo hoje no país. E são pessoas que até então, né, são vistas como pessoas que têm o seu direito negado, né? São pessoas que estão perdendo o seu valor dentro da família, estão perdendo o seu valor dentro da sociedade, estão tendo dificuldade de acesso à saúde, à educação,
à moradia, né? Ao lazer e à cultura, né? Quer dizer, não é porque você envelhece que você deixa de sonhar, de querer, de viver. Claro, né? Evidente. Você necessita de saúde, você necessita de cultura, você necessita de lazer, como um jovem, uma criança, como qualquer cidadão. Pode ter até uma sobrevida maior. Lógico, quer dizer, antigamente as pessoas, elas viviam, a expectativa de vida era 40 anos, porque as doenças, elas eram o quê? Infecto-contagiosas. O avanço da medicina, o avanço da saúde, as próprias vacinas, as melhorias nas condições de vida, de saneamento básico. Hoje a expectativa de vida no Brasil ela é de 82 anos e está crescendo muito o número de octogenários e de centenários também no país, né? E o país ele não está preparado para atender a demanda dessas pessoas. São pessoas que estão vivendo mais, mas não necessariamente essas pessoas estão vivendo melhor, né? Elas necessitam de algumas, elas têm algumas necessidades diferenciadas dos jovens, mas elas estão vivas, prontas e participativas da sociedade, né? O que falta especificamente no seu entendimento? Falta acessibilidade. Muita. Né? Falta saúde. Nós fizemos um trabalho recentemente que os idosos nos apontaram que às vezes você tem uma consulta, mas você não consegue a especialidade, né? Eles têm que ir para a fila muito cedo também para conseguir uma vaga, né? Existem pessoas que estão aproveitando dessa necessidade, dessa carência do idoso, e os mais jovens, ou o próprio desemprego que a gente vivencia hoje no país, então os idosos estão pagando para outras pessoas irem dormirem na fila para elas, para poder conseguir uma consulta, né? Falta cultura, falta oportunidade na educação, né? Porque como que essas pessoas vão lutar pelos seus direitos se elas não conhecem os seus direitos? Sim. Né? Então são pessoas que demandam de educação, mas você não tem hoje educação voltada para o idoso. Você tem para jovens, você tem para adultos, você tem para criança e o idoso, né? Como que ele vai se empoderar? Como ele vai se tornar um cidadão se ele não tem acesso à educação, por exemplo? Como que ele vai lutar pela saúde? Né? Então por isso que muitas vezes a gente vê esses idosos nas filas, né? Ou abandonados nos hospitais, né? Ou nas instituições, né? A gente tem discutido muito que a questão da institucionalização, ela não é um problema. Às vezes um outro fala assim, nossa, mas fulano teve coragem de colocar o pai no asilo, né? O problema não é colocar na instituição, é abandonar na instituição. Porque hoje a gente sabe que o mundo está muito corrido mesmo. A mulher foi para o mercado de trabalho, né? Você não tem na família quem cuida desse idoso. E às vezes essa instituição é uma saída para aquela família, né? Mas o abandono, ele é diferente. Né? Você colocar o idoso numa instituição, mas como familiar, prestar a assistência que esse idoso necessita, de repente de uma consulta médica, de um exame, de uma fisioterapia, de apoio nutricional, né? De carência afetiva mesmo, né? De convívio com o familiar, né? Então o problema tem sido, na verdade, o abandono, né? Não a institucionalização em si. De repente a institucionalização, ela pode ser sim uma saída. Né? Nós sabemos que esse idoso, ele precisa de cuidado. Ele está vivendo mais. Isso é fato. Né? Fato. Mas ele adquiriu ao longo do tempo doenças que são crônicas degenerativas. Então ele tem uma hipertensão arterial, ele tem uma diabetes, né? E ele vai demandar de alguns cuidados. Cuidados na área de saúde, cuidado às vezes dentro de casa, algumas adaptações no lar, né? E às vezes ele não consegue ter essa assistência, né? E é isso que nos preocupa hoje, como ofertar essa assistência para ele, né? De repente ele vai precisar de um tratamento fisioterapêutico, de um tratamento odontológico, ele precisa de cultura, ele precisa de lazer. Mobilidade urbana. Né? Que está na moda aí, mas ninguém toma medida para resolver. Eu me lembro uma vez de um depoimento de uma idosa que me marcou muito. Que ela frequentava um grupo de terceira idade, uma atividade de natação, e ali era um grupo de 20 idosos, e era fora da cidade, o local que eles faziam essa atividade, então eles dependiam do transporte público,
E eles não pagavam esse transporte público pela idade. E quando eles iam para a atividade era o mesmo horário e quando retornavam para o centro da cidade também. E os motoristas, às vezes não paravam para eles, né? E diziam assim, abriu a porta do inferno, porque os idosos estavam entrando ou saindo dentro daquele veículo, né? Então falta o respeito, né? Mais importante de tudo. Mais importante, às vezes a gente quer, né, cuidar daquele idoso, mas como que ele quer ser cuidado? Falta respeito com o idoso, falta respeito no trânsito para o idoso. O pessoal está muito sem paciência, Emília. Isso, então assim, o que a gente tem dito muito, né? A gente precisa respeitar esse indivíduo, como também, não porque ele é diferenciado, a gente precisa respeitar a criança, a gente precisa respeitar o adulto, não é porque ele é idoso. E ele não pode ser importante para a sociedade ou para a família só quando ele contribui financeiramente, né? Ele não pode ter o papel dele resguardado dentro da família porque ele tem uma aposentadoria que ajuda no sustento da família, porque essa é a realidade da maioria dos idosos hoje. Eles estão criando netos, né? Eles recebem uma aposentadoria mínima que não dá para se manter e às vezes está mantendo uma família. Estão passando por problemas ligados a empréstimos, né? Às vezes fazem empréstimo para satisfazer uma necessidade da família e não conseguem honrar com esses compromissos, tem uma parcela significativa do salário comprometido, né? E não consegue ter acesso a atividades de lazer, por exemplo, a uma própria consulta médica, porque não tem renda para isso, né? E isso ainda complementando que tem muita gente idosa apanhando dos filhos, apanhando de quem toma conta. Né? Que é o que a gente fala da agressão física, sim, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje se preocupa muito com a agressão física com o idoso, mas existe a agressão que ela é psicológica, né? Que é a pior. Né? A agressão que ela é financeira, né? Tem idosos que passam pela agressão que ela é sexual, sim, né? E é uma agressão muitas vezes velada, né? É velada. Que esses idosos, às vezes, eles não falam dos problemas que estão vivenciando. Enquanto isso, a gente vê a alta picaretagem no Rio de Janeiro. Aquilo lá tá uma bagunça, a roubalheira lá tá demais da conta, a matança tá demais da conta. E os políticos, lógico que tem gente boa no meio. Mas o que esses caras estão fazendo com o Brasil é brincadeira, ainda bem que está chegando a eleição. Nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto no seu segundo bloco. Quero aqui mandar um grande abraço para Fabiana, que vai estar aqui com o Greicinho no dia 26, no programa do dia 26 de abril. Vamos fazer um bate-bola aqui, legal. Mas como é que chama sua colega ali? Franceli. Franceli. Franceli, é professora também? Atleticana? É, Fran. Não, então aqui, Josimar CHI, não deixa ela entrar aqui não, tá? Ela vai ouvir, são dois atleticanos, eu vou te contar. Aí ontem nós tomamos uma paulada que eu tô sem rumo até agora. Mas nós vamos descontar lá no Mineirão. Vai nada. Vamos. Meu Deus, aí. Tá vendo? Vai nada. Doutora Emília, dentro desta perspectiva, um fenômeno que tem sido bastante discutido é a feminização da velhice. Isso. As mulheres têm predominado entre a população idosa? Tem. E por quê? As mulheres, elas vivem mais que os homens, né? O que acontece, né? As mulheres, elas se envolvem menos com os fatores de risco. Por exemplo, tabagismo, né? O alcoolismo, os próprios acidentes de carro, de veículo. Então, a expectativa de vida das mulheres é maior. E as mulheres se cuidam mais, né? Sim. As mulheres procuram mais os médicos, as redes de saúde, né? Os homens, eles tendem a ter receio, né? Quando chega uma determinada faixa etária que, de repente, precisa fazer, por exemplo, o exame da próstata, né? Esses homens, né, tem um certo receio em estar procurando esse tipo de ajuda médica. Então as mulheres, elas vivem mais por se preocupar mais com a sua saúde e se envolverem menos nesses fatores de risco para a mortalidade, né? Então hoje a maioria dos idosos são mulheres,
né? E dentro dessa feminização da velhice, um processo que tem nos preocupado muito é que essas mulheres, por viverem mais, elas acabam sendo idosas cuidando de outras idosas, né? Então, são mulheres já idosas que estão cuidando de uma cunhada, de uma irmã, né? Ou da mãe que está doente, né? Uma mãe que tem lá 80 anos, uma filha de 65 anos que já é idosa, né? Então são pessoas já doentes também, acometidas por algumas doenças crônicas degenerativas, cuidando de outras idosas, né? Então esse processo de feminização da velhice, ele tem sido muito discutido nos últimos anos por causa dessa sobrecarga na mulher idosa, sobrecarga do cuidado de outra idosa, de cuidar da família, né? Da responsabilidade financeira por ser chefe de família muitas vezes. Então, não há dúvidas hoje que a velhice ela é feminina, né? Em termos de porcentagem, o que você tem entre o homem e a mulher? Eu não vou me recordar assim para te falar o número certinho, mas vai dar uma diferença aí de uma margem de 10%, mais ou menos. É bem considerável a diferença. Muito. Tá. Eu quero aqui fazer uma correção. A Ponte Nova vai realizar, me parece que é amanhã, ou foi realizado hoje, uma audiência pública da mobilidade urbana em Ponte Nova. Então, a Prefeitura de Ponte Nova está preocupada com essa situação e está tendo audiência pública. Vale a pena todo mundo participar, porque depois não adianta reclamar. Ninguém foi lá participar, não teve, não aconteceu. E aí fica aí metendo pau, falando que não tem, que não sei o quê. Mas Ponte Nova, na nossa região, está arrancando na frente aí com a mobilidade urbana. Doutora Emília, a sociedade atribui a velhice como a melhor idade. Essa etapa da vida realmente é vista como positiva pelos idosos e é uma das poucas políticas públicas para o pessoal mais idoso. Isso. Sim, é muito interessante. Ano passado eu participei de um projeto e esse ano, agora, no próximo mês, nós vamos lançar um livro sobre esse projeto, e esse projeto ele teve o objetivo de dar voz aos idosos, tá? Esse projeto ele já foi nos últimos 2 anos em Viçosa, cidade aqui pertinho, porque Viçosa é um município que você acha que não mora idoso, que só mora estudante, não é? Tem muito idoso também. Tem muito idoso. A porcentagem de idoso em Viçosa é superior à média nacional. Só que a população não conhece esses idosos. E nós perguntamos para esses idosos o significado da velhice e perguntamos o que eles queriam. E para eles, surpreendentemente, a velhice é marcada pelo não, mas o não adoecer, não ficar parado, né? Não estar de cama, né? E o que eles dizem? Eu posso fazer tudo o que eu quero sem ter o compromisso de ter filhos para criar, né? Alguns, né? A maioria ainda tem os netos, ajudam financeiramente. A maioria está ajudando. Está ajudando financeiramente, porque os filhos também, eles estão demorando mais para sair da casa dos pais, verdade, né? Ou aqueles que casam e se separam e retornam para a casa dos pais, essa também é uma realidade, né? Mas eles têm a oportunidade, às vezes, que ainda não tiveram, de vivenciar momentos. A mulher, por exemplo, porque o marido proibia, né? Antes de casar eram os pais, depois era o marido que proibia. Então, para muitas, a viuvez é uma libertação, né? Então, podem sim frequentar os grupos de terceira idade, podem fazer crochê, podem fazer coisas que elas não podiam fazer, podem estudar. Então tem muitos idosos que voltaram a estudar, né? Porque antes não tinham. Também que não sabiam nem ler e escrever, né? Então voltando agora. Estão retornando. Nós sabemos que o nível de escolaridade dos idosos no Brasil é baixíssimo, né? Então muitos estão tentando reverter essa condição. Então para muitos é um momento que a vida está acontecendo, sim. É a melhor idade. E num desses trabalhos, Welles, nós tivemos resposta fantástica, que nós perguntamos para eles,
o que eles querem, o que eles planejam para a vida. Essas pessoas fazem planos. E nós tivemos respostas assim: quero conhecer o mar, quero andar de navio, quero ter um celular que tecla assim, que passa assim, né? Quero viajar, quero andar de bicicleta, quero comprar um carro, quero tirar carteira. O que nós podemos concluir? Eles querem o que qualquer pessoa quer. Eles têm sonhos como qualquer ser humano, como qualquer criança, como qualquer adulto, como qualquer jovem, né? E o mais impressionante, quando nós perguntamos para eles se eles achavam que iriam realizar esses sonhos, e todos disseram que sim. Né? Olha! Tinha pessoas que falavam que tinham o sonho de ver o Papa, aquelas pessoas mais ligadas à espiritualidade, à religiosidade, e acreditavam sim que ainda iam realizar esses sonhos. Então essas pessoas têm uma vontade de viver muito grande, têm um desejo de viver muito grande. E isso anima eles mais, né, doutora? Muito, são muito participativos, né? E eles precisam do apoio da sociedade, do apoio do governo, né? Muitas vezes, né, o governo cria muitas políticas e repassam essas políticas para a gente implementar. Os municípios. Nós não precisamos criar nenhumas políticas. Nós temos boas políticas ligadas ao envelhecimento. Nós precisamos tornar essas políticas efetivas, né? Nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né? Nós temos a Política do Idoso, né? Nós temos uma série de políticas que elas precisam ser divulgadas em prática. Isso que eu estou falando, elas precisam ser efetivadas. E né? não são. E não são efetivadas. Então nós temos, por exemplo, dentro de políticas do idoso, que prevê o centro-dia. O que é o centro-dia? O centro-dia, ele não afasta o idoso do convívio da família. Eu tenho um idoso, eu preciso trabalhar, eu não tenho com quem deixar. É como se fosse uma creche para o idoso. Então, de manhã, eu deixo o meu idoso na creche, ele vai ter atividades, artesanato, vai ter o tratamento que ele necessita, fisioterapia, né? Ele vai ter, por exemplo, atendimento médico, psicológico, vai ter aula de pintura, de ginástica, e no final do dia, quando eu sair do trabalho, eu busco o meu idoso. Isso já é previsto nas nossas políticas. Alguma cidade que tem isso? No Brasil? Ainda não, né? Já vi um projeto que eles estão fazendo na Paraíba, tá? De condomínios para idosos morarem, e que também teria um centro-dia, mas está inicial ainda. A princípio, eles estão construindo, já tem o condomínio, já está construído, já tem alguns idosos que vivem, tá? E estão com esse projeto do centro-dia. Então, bacana, é uma das políticas que ainda não foram efetivadas, tá, Wes? Como é que é o nome? Centro-dia. Centro-dia. Isso. Eu tive na Argentina, há uns 2 anos atrás, num projeto com o Ministério do Desenvolvimento de lá, e eu voltei de lá um pouquinho chateada por causa da nossa rivalidade Brasil e Argentina, né? Muito grande. Por ver o quanto eles estavam na nossa frente em relação ao tratar o idoso, né? Com relação ao envelhecimento dessas pessoas, como eles se preocupavam. Então, eles tinham as instituições lá, que são de ordem governamental, que, para você ter ideia, para essas instituições funcionarem, eram contratados 12 profissionais, entre assistente social, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tudo para atender o idoso. Então, os idosos, eles residiam nesse centro, nessas instituições, que eram mantidas pelo governo, tá? Totalmente organizadas, tá? Aqui não tem jeito para se organizar. E que tinham atendimento desses profissionais e tinham essas oficinas, né? Eles têm o centro-dia, eles têm um programa para formar os cuidadores de idosos, que é o que a gente não tem hoje no Brasil, né? Recentemente nós tivemos um projeto encaminhado ao governo de Minas, tentando um financiamento para trazer essa política, né? Para tentar formar esse cuidador de idoso. É outra briga ainda que está existindo para reconhecer essa profissão. Não tem retorno, minha filha, para os políticos. O que acontece é que hoje você não tem este profissional no mercado. Você tem o quê? Ou é um enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Ou é uma pessoa, um auxiliar, né? Uma pessoa que era uma empregada doméstica, que passou a cuidar daquele idoso, mas que não tem a formação, né? Na Argentina, não. Eles já têm esse profissional reconhecido no mercado,
né, que presta esse tipo de serviço. Então, é um desejo nosso, em parceria. Até ano passado eu tentei pela Universidade Federal de Viçosa, mas vindo para a dinâmica, nós estamos fazendo uma parceria com a faculdade, no centro que eu trabalhava lá na universidade, que é um grupo de pesquisa muito importante, chama Grupo de Pesquisa Risco Social e Envelhecimento, que é totalmente desenvolvido nessa área de envelhecimento. Nós já nos filiamos, vamos trazer muita coisa para Ponte Nova. Opa. A partir do segundo semestre nós estamos aí com o Dinâmica para a Maturidade, que vai ser um projeto da faculdade. Genial! Então vamos começar a trazer para Ponte Nova. Como é que vai ser direcionado para o poder público ou as pessoas? Como é que vai ser esse direcionamento? Na verdade, é uma iniciativa da instituição, né? E nós vamos estar atendendo os idosos lá. É um projeto ainda inicial. Aí vocês não vão ter interesse de repassar isso para as secretarias de assistência sociais. Bom, Wesley, eu não sei ainda como que vai ficar sobre isso. Gambá, tá? mete a mão no bolso, não é só juntar não, tá? Gambá é Luiz Cláudio. Nós vamos ainda desenvolver melhor essas ideias. Nós acabamos agora de firmar a parceria com a Universidade Federal de Viçosa, tá? Com esse grupo de pesquisa, para trazer essas ações, e já vamos de pronto iniciar a partir do segundo semestre Dinâmica para a Maturidade, Ótima onde nós notícia. vamos estar atendendo os idosos de Ponte Nova também. Ótima notícia, tá aí, né? Olha aí, gente, é uma pessoa que tem pós-graduar, e a Emília tá dando um verdadeiro show aqui no programa. E o idoso merece o nosso respeito, o idoso merece ter o que ele quer, porque já trabalharam muito, tem que ser respeitado, né, Emília? Com certeza. Nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Espaço Aberto. Até já. Muito bem, isso acontece, gente. Calma aí que o telefone está tocando aqui, meu colega lá da prefeitura, trazendo uma grande notícia também, que a prefeita Soninha acaba de assinar lá, despachando para fazer o serviço de toda a estrada rural do município de Santa Cruz do Calvados, que é 75% do município de Santa Cruz. Então vai acontecer, já está acontecendo, patrulhamento, alargamento de pista, bueiros, construção de novas pontes, cascalho, vai ficar top de linha. Mas hoje o show é com a doutora Emília. Sinceramente, é um assunto que eu fico assim, encantado de trazer ao programa. Ô, Emília, os casos de violência também podem ser atribuídos à questão do conflito geracional? Nossa, que pergunta interessante que você me fez, né? Foi tudo pesquisado, né? Porque, o que acontece, né? Estamos vivendo mais. Então, esse vivenciar entre idosos e os mais jovens, ele vai ser inevitável, né? Então eu vou encontrar com o idoso no mercado de trabalho, na minha empresa, né? Eu vou encontrar com ele na escola, eu vou encontrar com ele nas ruas, né? A presença dele vai estar cada dia mais marcante. Se nós começarmos a observar ao nosso lado, quando a gente sai na rua, o número de idosos que tem ao nosso redor, às vezes a gente não parou para pensar, né? Então, o que acontece? Não tem motivo para conflito, né? Às vezes você pensa assim, dentro de uma empresa, né? Você tem um trabalhador mais jovem e você tem um trabalhador idoso, né? O mais jovem, ele tem a expectativa, ele quer fazer, ele tem a empolgação. E o idoso, às vezes, vai ter o conhecimento, né? A experiência que ele não tem. Então, nós precisamos, na verdade, juntar tudo isso para alcançar um objetivo, né? Para nos tornarmos melhor, né? E às vezes esse conflito existe porque o mais jovem, ele não quer dar ouvido para o idoso, né? E só quando a gente atinge a maturidade que a gente percebe que aquele conselho do pai, da mãe, da avó é realmente importante, né? E por não acreditar que o idoso é sábio. Então, às vezes, a imagem que a gente tem do idoso é a vovó que está fazendo doce,
né, que está sentada fazendo crochê, fazendo né, a comidinha de fogão de lenha, fazendo a comidinha né, no fogão de lenha, né? E o idoso hoje, ele não é só isso, ou talvez ele não seja isso. Né? Ele é aquele indivíduo que ele está vivo na sociedade, ele participa da sociedade, né? E o discordar faz parte da vida, em qualquer faixa etária. Claro. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua cultura, cada um tem seu modo de vida, cada um tem a sua crença. E não é porque eu sou idoso, né, que eu penso, né, de uma forma arcaica. Não é isso, né? Eu tenho a minha opinião como qualquer pessoa. Eu não tenho motivos para haver esse choque geracional, apesar dele existir, né? E o que a gente precisa? Nós precisamos trabalhar com os jovens, com as crianças, né, para entender a importância desse indivíduo na sociedade, na família, né? Então, algo que já tem sido dito muito sobre a importância de se trabalhar o envelhecimento nas escolas, tá dentro da grade curriculares dessas pessoas, né, dessas crianças, do adolescente, né? Por quê? Por causa dessa geração que vai conviver cada dia mais, né? Então, esse conflito, não é que ele não exista, ele existe, sem motivos. Sem né? motivos. Sem motivos. Existe. Né? E que a gente precisa aprender. Tanto, às vezes a gente tem aquele idoso que ele é mais ranzinza, né? É chato, é velho, não sabe de nada. Ou essa mania de pensar que o idoso é um peso, que ele não serve para mais nada. E ele não é. É isso que a gente precisa desconstruir, na verdade, né? É esse preconceito, né? Porque o preconceito, na verdade, ele vai ser um atraso, né? O quanto as pessoas mais novas estão perdendo por não querer conviver com esse idoso, porque não querer aprender com esse idoso, né? Dividir a experiência de vida. E o idoso também, ele pode aprender com o mais novo, ele pode aprender a acessar redes de internet, que eles são mais ágeis nisso, né? Isso. Ele pode aprender usar o computador, né? O jovem também, ele é muito útil para o idoso, né? Mas o jovem, ele pode dividir também o aprendizado dele, ele também tem muito a ensinar, não Sim, só o idoso. Com certeza. Emília, a necessidade do cuidar do idoso pode obrigar as famílias a optar pela institucionalização? Você considera uma alternativa viável e em que situações? Wesley, o que acontece? Se você for lá na Constituição Federal, ela diz assim: o cuidado com o idoso é dever da família, do governo e da sociedade, né? E o que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? O governo, às vezes, ele se mostra alheio a essa questão. Às vezes? E em muitos momentos ele está alheio. Às vezes ele cria políticas, repassa, né, para outros poderes, está efetivando essas políticas. A sociedade, ela não tem se preocupado, ela tem muito o que resolver. Então, o que a gente tem são iniciativas de pessoas filantrópicas, né? Então, o idoso, ele tem ficado a cargo mesmo da família, né? A família tem sido a grande responsável por esse cuidado, né? E é o que a gente diz que é aí que pode começar a nascer a questão do risco social. Por quê? Quando eu falo que é a família que está cuidando, eu falo que é a mulher que está cuidando. Porque a mulher, ela é a cuidadora nata. Nata. Né? E a sociedade exige isso dela, né? Só que ela foi para o mercado de trabalho, né? Ela tem uma profissão, ela tem uma família para cuidar, ela tem outras obrigações. Então, ela não está mais 100% disponível para o cuidado. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou contratar um cuidador? Mas eu tenho renda para pagar esse cuidador? A minha renda é baixa. Eu tenho escola do filho, né? Outros compromissos. Eu tenho outros compromissos. Como é que eu vou dar conta? Dar conta, né? A renda daquele idoso não é suficiente para medicamento, né? Então, às vezes, eu não tenho condição de contratar alguém para cuidar. Eu vou sair do meu emprego e vou cuidar? Não vai. Aí a situação fica
Aí o cinto aperta mais um pouquinho, né? Porque a minha renda também é importante, né? Então fica difícil. E aí começa a ver o que fazer com o papai ou com a mamãe, né? Aí o papai fica viúva, a mamãe fica viúva, né? Ah, vamos todo mundo mudar lá para casa do papai que fica mais fácil, né? Sai do aluguel. Saio do aluguel, economizo, né? A renda divide para todo mundo. Mas é isso que papai queria, né? Vai saber. Ou eu vou pegar aquele idoso e vou levar para minha casa, mas eu já tenho uma rotina e ele que tem que se adequar à minha rotina. Ou quando eu vou para casa dele, eu levo a minha rotina e ele, né? Ele não vai mais assistir o programa de televisão que ele gosta, porque tem as crianças que vão assistir, né? Ele não vai ter respeitado o horário que ele gosta de almoçar, né? Então começa a gerar uma série de conflitos, né? Porque a mulher, ela não está dando conta de cuidar, né? Então a institucionalização, ela passa a ser uma opção para essa família, né? O que a gente diz assim, a primeira experiência que eu tive com isso, Wesley, foi quando eu fui fazer meu estágio lá na graduação e eu fui fazer o estágio no asilo. E ali eu já me identifiquei, porque eu fiquei mais um ano como voluntária no estágio no asilo. Olha, que bacana. E a primeira pergunta que eu tive né, como aquela pessoa que pensa assim, bem primário mesmo, como que um filho tem coragem de deixar um pai aqui, né? E aí eu fui abordar a minha preceptora, ela falou assim, Emília, nós não estamos aqui para fazer esse tipo de julgamento, porque você não sabe o pai que foi, a mãe que foi, o marido que foi, você não sabe a história dessa família. Então nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E ali, Wesley, foi o primeiro grande ensinamento que eu tive sobre velhice, né? Então não é que não me importa, as pessoas têm vários motivos para institucionalizar. O que a gente não concorda é com o abandono. Você colocar o seu idoso ali e não ir lá para ver como ele está, não atender as necessidades e a carência dele, né? Não se preocupar, é como se fosse um embrulho que eu tô te entregando e a partir de hoje você cuida. E o dia que morrer você me liga que eu venho cá e cuido do funeral. Então é esse abandono familiar que nos preocupa, não a questão do institucionalizar. A institucionalização, ela muitas vezes vai ser uma opção. Então é preocupação, onde eu estou deixando o meu idoso? Né? Aquela casa de cuidado, realmente prestas o cuidado necessário? Né? Quem são as pessoas que cuidam dessa instituição? Quem são as pessoas que trabalham nessa instituição? Né? Você, para trabalhar numa instituição dessa, primeiro eu digo assim, você trata e cuida das pessoas como você gostaria de ser tratado e cuidado, não é assim? Com certeza. Né? Eu vou tratar as pessoas da forma que eu quero que elas me tratam, né? Quem vai cuidar do meu pai? Quem vai cuidar da minha mãe? Né? E às vezes a gente não se preocupa com isso, até a gente se vê nessa condição de precisar cuidar. Agora, uma inquietação que eu estou tendo nos últimos anos, no último ano, do ano passado para cá, é como eu quero ser cuidado. Porque precisar de cuidado, nós todos vamos precisar, porque nós vamos viver mais. Mas como eu quero? Eu realmente quero ir para uma institucionalização? Eu quero ficar na minha casa? Eu realmente quero ir morar com meu filho ou com a minha filha? O que eu quero? A maioria, a pouca experiência que a gente começou a pesquisar nessa área eu quero ficar na minha casa, eu quero ter o meu canto, né? Então, como que a gente vai também promover isso, né? De repente vai ser contratar, né, um cuidador, ou colocar a câmera na casa toda e você cuidar de longe, né? As casas inteligentes que a gente tem hoje, né? Você vê muito nos Estados Unidos. Big Brother. Né? Então, assim, o institucionalizar, gente, eu falo muito isso. Não pense o institucionalizar como um problema, mas o abandono, esse sim é um problema. O abandonar é um problema. A palavra abandonar faz até medo. Abandono faz até medo. Nós vamos faturar e na sequência vamos continuar o bate-papo aqui com a doutora Emília. Está aqui a nossa secretária de Educação lá de Guaraciaba. Mandar um abraço aí para o Moisés, para o Marcelo Alves, para o prefeito Gustavo Andrade
e dizer que ela vai vir no programa também, não é só vocês não, tá? Nós vamos embelezar o programa com a presença da Franceli, eu conheço Franciele, por isso que eu tô... Já a gente volta. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto da sua TV Educar de Ponte Nova. Hoje recebendo doutora Emília Pio da Silva. Essa mulher, vou te contar, viu? O conhecimento que ela tem faz inveja na gente. Doutora Emília, quais são os órgãos municipais que atuam hoje no enfrentamento à violência contra o idoso? Nós temos... Como eu tô chegando para Ponte Nova agora, eu ainda não conheço a realidade de Ponte Nova. No caso de Viçosa, você conhece? Mas teria, por exemplo, o Conselho Municipal do Idoso, tem, né? Ponte Nova. A Delegacia do Idoso, né? Não sei. A gente teria o próprio CRAS, que poderia estar ajudando, né? Então, existem algumas iniciativas também não governamentais, né? Algumas, igual em Viçosa tem o Programa Municipal da Terceira Idade, que atua também, né? Então tem alguns órgãos que podem estar sim atuando contra essa violência. Né? E essa violência, ela é, como é que eu vou te dizer? Esses órgãos que você falou, elas suprimem um pouco isso? A realidade que eu conheço, por exemplo, de alguns conselhos, eles são efetivos, mas eles têm muitas dificuldades de funcionamento. Bastante. Né? Então, às vezes, eles não têm um carro para poder apurar aquela denúncia. Mas isso é aquilo que você falou, Emília. O governo federal joga de cima para baixo. E não sabe das condições do município. Isso. Então, às vezes, assim, tem muita vontade de fazer, sabe? Mas encontra algumas barreiras, algumas dificuldades, né? Então, dentro daquelas barreiras, se faz o que é possível. Por exemplo, o Conselho Municipal do Idoso, a gente percebe que eles conseguem ser efetivos, mas eles têm dificuldades, né? Bacana. Eu só dar um recadinho aqui que eu já ia esquecendo também. O deputado Tiago Cota liberou emenda de R$350 mil para Santa Cruz dos Calvados, para calçamento, para a terceira idade e também para o projeto Viver Bem. O deputado trabalhando muito para a região do Vale do Piranga. Emília, você acha que as nossas políticas públicas têm conseguido oferecer uma velhice digna aos nossos idosos? É como eu te disse, Wesley, infelizmente as políticas não são efetivas, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, nós temos um trabalho que vai ser lançado agora que é dignidade para os idosos, né? Porque infelizmente está faltando, né? Mas eu acredito sim que se essas políticas se tornarem efetivas, a gente pode sim dar dignidade para essas pessoas. Mas com pouca coisa a gente consegue fazer muita coisa, né? Com muita boa vontade e pouca coisa, nós já conseguimos muita coisa. Pois é. Você acha que as nossas... Emília, quer dizer, estou enrolando aqui o meio de campo. Emília, você é professora hoje do curso de Fisioterapia da Dinâmica. Você tem percebido um trabalho das instituições acadêmicas com os alunos sobre o envelhecimento? Tem preocupação? Temos, né? Vou falar pela dinâmica, né? Antes da sua chegada, já existia? De outras instituições, nós temos hoje, vamos falar a nível de Brasil então, né? Sim, sim. Nós temos muitas instituições hoje preocupadas com essa questão do envelhecimento, que estudam, que têm projetos de pesquisas, que têm financiamento, né? A Universidade Federal de Viçosa é uma, tive ligada lá há muito tempo, estou falando, mas em São Paulo tem muitas universidades, a gente vai em congresso, então encontra com muitas pessoas que estudam e se dedicam a pesquisar e a tratar o envelhecimento, né, a mudar essa realidade, né? Na dinâmica hoje, nós temos até a tendência do público ser idoso, nós já estamos atendendo muitos idosos nos nossos estágios, começou esse ano o estágio com o curso de fisioterapia, então nós estamos prestando atendimento domiciliar junto às unidades básicas de saúde do município, é um convênio com a prefeitura, já criamos alguns grupos de terceira idade que atendem os idosos, eu mesmo coordeno no Ano Florência, tá? Nós já começamos lá tem uns 15 dias
e estamos voltados para essa área do envelhecimento também. Isso é importante, né? Gente, mais 2 recadinhos aqui antes da gente encerrar o programa. Tem mais uma pergunta aqui para a doutora Emília. É que no próximo dia 14 acontece em Acaiaca, o Dia da Cidadania, promovido pelo Rotary Clube Ponte Nova. A TV Educar com certeza estará fazendo a cobertura deste evento. E no dia 22 de abril, teremos o 2º Movimenta Santa Cruz. No dia de comemoração do Dia Mundial da Água, a gente vai estar realizando a corrida rústica do município de Santa Cruz do Escalvado. Você pode fazer a sua inscrição, é gratuita. Ou você liga para o telefone 3883-1152, que é da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, ou liga para mim na assessoria de comunicação, que é o 1153, ou então você entra no site da prefeitura, que é santacruzdoescalvado.mg.gov.br e faz lá a sua inscrição. A premiação, vai ser top de linha. A gente vai estar falando na próxima semana. Doutora Emília, para você, o que seria um envelhecimento saudável? Nossa, acho que é envelhecer com dignidade. É o principal. Ter acesso à cultura, ao lazer, à saúde, à educação, a saneamento básico, poder conviver com a família, com os amigos, né? Ter mobilidade urbana, né? Ter possibilidades de lazer, de cultura, né? O baile da terceira idade. O baile da terceira idade, né? As viagens, os passeios. Como ela né? disse, o CRAS já proporciona um desse tipo de movimento. Lá em Santa Cruz o pessoal teve em Cabo Frio. Pois é, isso é muito importante, né? Isso dá ânimo para eles, né? Dá ânimo, né? Você se sente vivo, né? Vivo. Sente vivo. Ô Emília, e Ponte Nova, você está chegando aqui, tem quanto tempo? Comecei em fevereiro. Tá adaptada, tá gostando? O que você pretende realmente desenvolver em Ponte Nova? Nossa. Quem sabe aí na região, né? Porque nós vamos chamar você para fazer uma palestra lá em Santa Cruz. Então, estou gostando muito, estou muito feliz, né? Profissionalmente, estou vivendo um outro momento profissional, uma experiência que eu ainda não tinha tido a oportunidade, né? De estar numa instituição privada. Fui muito bem recebida, estou gostando de Ponte Nova, apesar de morar tão pertinho, estou aprendendo ainda a me deslocar por Ponte Nova, né? Mas o meu desejo é conseguir desenvolver os trabalhos ligados ao envelhecimento que eu já vinha desenvolvendo nos últimos 8 anos aqui em Ponte Nova, né? E a Josimar e a Franceli, que são coordenadoras do curso de fisioterapia, tá me dando esse apoio. Você também é fisioterapeuta? Isso, tá. Né? Firmar essa parceria com Viçosa foi muito importante, porque de alguma forma eu continuo vinculada lá, e trazer o que já deu certo lá para Ponte Nova. Isso é importante. Esse é o nosso desejo, né? A experiência que eu tive lá de dar certo. Largar esse negócio de ciúme, a Viçosa tem, Ponte Nova não pode ter, ou vice-versa. Não, vamos ter. Já quero de antemão, né, para o segundo semestre, quando a gente começar o Dinâmica para a Maturidade, convidar os idosos de Ponte Nova para estar participando com a gente lá na faculdade. Nós vamos estar divulgando essa iniciativa, vamos estar trazendo a professora Simone, que é lá de Viçosa também, para a Simone Mafra, para estar fazendo a abertura desse Dinâmica na terceira idade. Ela vai ser nossa parceira, tá? Recentemente eu fui convidada para estar indo, vai ser lançado agora, vou falar disso muito rápido, esse ano, a política de cuidado para o idoso, tá? Eu, junto com a professora Simone Mafra, nós participamos da elaboração dessa política e nós vamos retornar a Brasília para estar discutindo agora nos próximos meses, e a Dinâmica está me dando o apoio que eu preciso para estar retornando lá, e a gente vai aproveitar esse contato para estar já no segundo semestre, no mês de setembro, nós